para todas as mulheres que nos assistem aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, amanhã, 8 de março, é o nosso dia. Mas claro que todos os dias merecem ser celebrados. E o Gazeta Esportiva preparou essa singela homenagem aí a algumas das principais esportistas do passado, do presente do Brasil, representando muitas outras que engrandecem o nosso país. E quem tá comigo nesse sextou aqui no estúdio, ó a dupla, ó a dupla. É menino ou menina? É a dupla, essa dupla não é muito quinta série, essa dupla é mais oitava, nono ano, né? Ah, dupla pra lá de especial, nosso comentarista jornalista Alex Miller. E nosso querido repórter jornalista Alexandre Silvestre. Ô, Silva! Quem também participa do programa de hoje é o Thiago Salazar, em frente ao CT Rei Pelé, direto de Santos. Ah, mudou pra Vila Belmiro e não avisa ninguém, é assim, ó. Tô brincando, é isso aí, tá lá na Vila, que beleza. Tem ainda a entrevista do Oscar no São Paulo. Você vai conferir o que ele disse sobre o jogo de segunda. A gente fala ainda sobre um caso lamentável de racismo contra um jogador do time sub-20 do Palmeiras que aconteceu. E claro que tem também a apresentação do atacante Vitor Roque no Verdão. Gente, é muita coisa boa hoje. Então, se segura na poltrona que a gente volta depois dessas dicas. A gente tá de volta e já segue para nossa enquete do dia. Nossos comentaristas vão responder agora porque eles vão ter que dar o palpite. Não vou responder agora, porque vão ter que dar o palpitômetro. Então, só segura a emoção. Segura a ansiedade. Olha só, no site gazetesportiva.com você entra e vai responder a seguinte pergunta. Quem vai se classificar para a final do Paulistão? O Corinthians? Qual Corinthians? É Corinthians. Ou o Santos? O Corinthians da Libertadores ou o Corinthians do Brasil? Ou o Santos? Reforçando, para participar da enquete, entra no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto lá. Combinados? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o jogo entre Corinthians e Santos, inclusive o Salazar vai contar como que foi o treino do Neymar, mas agora nós vamos para mais um lamentável episódio de racismo. É inacreditável que isso ainda aconteça e o repórter José Paes vai explicar o caso. Antes da apresentação oficial do Vitor Roque, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu uma rápida entrevista coletiva e falou sobre os ataques racistas sofridos pela equipe sub-20 do Verdão ontem, durante uma partida contra o Cerro Porteño no Paraguai, válida pela Libertadores da categoria. Nós vamos requisitar a exclusão do Cerro Porteño da competição, porque não é a primeira vez, gente, que esse clube ataca os nossos atletas e os nossos torcedores. Basta. O Palmeiras não vai suportar mais qualquer tipo de crime contra os nossos atletas. Qualquer tipo de racismo, preconceito, nós vamos tomar medidas drásticas. Eu não vou, hipótese nenhuma, coibir esse sonho desses meninos. Quem tem que ser punido é o criminoso. Nós vamos resistir, os nossos atletas continuarão competindo, nós nunca abandonaremos o campo, nunca. Nós lutaremos, sim, por punição extremamente séria. Ainda durante a coletiva, a presidente Leila pregou uma união maior dos clubes aqui do Brasil contra os casos de racismo no futebol. A Libertadores, nos últimos anos, a hegemonia são de clubes brasileiros. Então nós temos que mostrar essa nossa força também nos bastidores, também direcionando como devem ser os regulamentos, como devem ser as punições. Mas sem dúvida nenhuma é esse o nosso trabalho, tá? Em conjunto, determinarmos regras pesadas que, se forem burladas, os clubes não participarão das competições. Eu tentei falar com o presidente da Conmebol e não consegui. Depois da vitória do Palmeiras por 3-0, o garoto Luigi, num ato de extrema coragem, falou sobre esse episódio lamentável vivido por ele. Parabéns pela vitória, consultar-te tus sensações depois deste triunfo. Sua sensação... Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô.
Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Obrigado, Luigi. Em nota, a Conmebol disse que é contra todo ato de racismo e discriminação e que medidas disciplinares apropriadas serão implementadas e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área. O atacante Vinícius Júnior, atual melhor do mundo pela FIFA e símbolo da luta contra o racismo, se manifestou nas redes sociais e prestou apoio ao jogador do Palmeiras. Bom, hoje pela manhã o Cerro Porteño emitiu nota em que repudia atos de racismo, xenofobia e discriminação. Num outro trecho, o clube também disse que se solidariza com o Luigi. Para encerrar, o clube escreve o seguinte, abre aspas, evitemos cair em provocações que possam derivar a este tipo de conduta. O caso de racismo aí ao Luigi gerou uma onda de apoio ao garoto. O maior rival do Palmeiras, o Corinthians, se pronunciou pelas redes sociais também. O Esporte Clube Corinthians Paulista se solidariza ao atleta Luigi, reiterando o absoluto repúdio aos atos racistas que frequentemente acontecem contra jogadores brasileiros acima de qualquer rivalidade. Essa luta é contra o racismo. Palmeiras agradeceu ao rival com a seguinte frase: juntos somos mais fortes nessa luta. E quem também prestou apoio ao Palmeiras foi o São Paulo. Vamos ver a mensagem. Nossa total solidariedade a você, Luigi. Parabéns pela coragem em seu desabafo e posicionamento. Você representou milhões de pessoas que não aguentam mais sofrer com atos criminosos como esses. Que os responsáveis sejam punidos independentemente de clubes e rivalidades. Que lutemos juntos contra esses episódios lamentáveis e repugnantes de racismo. Basta! O Palmeiras também agradeceu ao São Paulo, abre aspas, racismo é crime, juntos somos mais fortes na luta contra este ato asqueroso. Bom, A celebrar, desculpe, mas a celebrar pelo menos no meio dessa confusão toda e desse nojo todo, o ato de união dos clubes, né, que deveria acontecer mais vezes, às vésperas inclusive de confrontos decisivos, de muita rivalidade, envolvendo também extracampo e ódio. Então eu queria só ressaltar isso. Corajoso, né? Luigi foi maravilhoso, Luigi. Inclusive enfrentar a Conmebol e falar. E o repórter lá é um repórter terceirizado a serviço da Conmebol, chapa branca. Ele Essa não que é a grande verdade. Ele não é um repórter de uma emissora que faz perguntas pro jogador. Ele vai lá com um roteiro certinho, talvez não seja nem jornalista, seja um menino lá que colocaram para fazer uma pergunta trivial, básica, como é que foi o jogo, o que você sentiu com a vitória, aquelas coisas só para ter um registro, né? E ele talvez não fosse uma pessoa preparada para mudar o roteiro de um jogo, né? Ele talvez não fosse um jornalista como algum repórter, um repórter básico faria, né? De qualquer emissora trabalhando, faria a pergunta para o Luigi inicialmente sobre o que aconteceu e o jogo ficaria num segundo plano, infelizmente. Olha ele lá. Mas, ô Michele, deixa eu falar uma coisa. Acho que todas as pessoas que já viajaram para alguns países da América do Sul já tiveram uma experiência de conversar com essas pessoas desses países, né? Eu conheci alguns países da América do Sul a trabalho, enfim, e a gente viu a cena daquele cidadão infeliz, provavelmente com a filhinha dele no colo, né? Tá na cultura dessas pessoas da América do Sul, principalmente os mais ignorantes, os mais desprovidos de inteligência, de sabedoria, tá na cultura deles falar que o brasileiro é macaco. O macaco, para essas pessoas, não significa apenas ofender uma pessoa que é negra. O macaco, para eles, é o brasileiro de um modo geral. Tanto é que quando o Figueiredo sai de campo, ele começa a fazer o gesto de um macaco para o Figueiredo, que é branco. Então, essa é uma questão cultural desses incultos, que eles consideram o brasileiro macacos, como querendo dizer que os brasileiros são seres inferiores em relação a eles.
E isso já, ó, o Figueiredo é branco, e o cara tava fazendo gesto de macaco para ele. O Alex, do mesmo jeito que alguns brasileiros idiotas e imbecis também ofendem irmãos sul-americanos com outras expressões também, que eu não vou nem repetir aqui. Pode até falar. Tem um monte de brasileiro, bando de índio, bando de ticano, não sei o que. Eu tô falando dos idiotas, porque também tem essa... Tem a troca, né? Essa troca. Não tem santo. Até o Abel Ferreira, outro dia, numa coletiva lá atrás, acho que ano passado, falou, pô, o time jogou como futebol de índio, jogou como índio. Isso soou como algo preconceituoso, como se índio não pudesse ter inteligência de jogar futebol. Então, como muitos povos... Eu acho que ele quis dizer que não tem habilidade. Exato, né? Essa foi a intenção. Mas é que hoje em dia... Você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? E essas pessoas incultas da América do Sul, desses países que ofendem os brasileiros chamando de macaco, eles têm que olhar para cima da casinha deles e perceber que no mundo inteiro isso já não é mais praticável, isso é racismo. E ele ainda, além de ter sido racista com o Luigi, foi xenofóbico com o Figueiredo. Então, e não é crime lá? Não é crime? Eu imagino que seja, né? Eu não sei qual que é a lei do Paraguai, mas eu imagino que seja. É complicado, porque a gente tem a nossa lei aqui, eu não sei como que é a lei lá. Eu acho que se tiver lei lá, a lei tem que ser aplicada e tem que ser preso. Eu queria que isso tivesse acontecido aqui, porque esse cara ia ficar preso. Isso que você está falando para mim é o cerne da questão. O cara está identificado, né? Esse cara tem que ser punido no âmbito da justiça comum. Se lá for crime, né? Infelizmente, e na esportiva, mas na esportiva ele pode ser banido, o Cerro Porteño tem que proibir esse cara de entrar no estádio. Ele pode ser banido. Agora, banir o clube é conivente, incentiva racismo, aí tudo bem, pune o clube. Mas se o cara foi identificado, o indivíduo é que tem que pagar. Pelo menos para mim. É que, conforme até a presidente Leila falou, o Cerro Porteño, os torcedores de lá, são recorrentes nesse tipo de situação. Então, quando houve a primeira vez, o próprio clube já deveria ter feito algum tipo de trabalho de conscientização. Olha, nós podemos ser punidos. Ou então, a Conmebol, a partir de agora, coloque no regulamento que num registro de ato de racismo do torcedor, o clube será expulso da competição. Aí vai constando no regulamento, os torcedores vão saber, isso vai ser divulgado amplamente. Os demais torcedores vão fiscalizar. Exato. Mas eu não acho isso o mais correto, porque para mim tem que punir, que alguma coisa tem que ser o criminoso, eu entendo, mas a tem que punir o criminoso. A polícia não deu a mínima aqui em São Paulo não deu a mínima, lá. O vice-prefeito de Rio Preto ofendeu. Agora, a Conmebol é no mínimo negligente, para não dizer conivente, né? Porque não é a primeira vez que acontece isso. E outra, que absurdo, a Leila Pereira querendo ligar pro Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, e ele não atende ela. Desde ontem. Você tá de sacanagem, né, Alejandro? E parece que lá, a gente vai depois checar se no Paraguai o racismo é crime, parece que é. Mas é uma lei assim, que você aplica uma multa e, sabe, não dá nada. Não é como aqui, por exemplo. Não, aqui já é sério o negócio. Aqui é sério, aqui a legislação foi alterada. Você vai preso, você vai pra cadeia, amigo. Vai ficar um bom tempinho lá. O meio-campista Oscar deu entrevista hoje no São Paulo em preparação para a semifinal do Paulistão. Marina Buffon marcou presença no papo com o craque do Tricolor. Vamos assistir. Fala pessoal, tudo bem com vocês? No início da tarde desta sexta-feira, o meia Oscar concedeu uma entrevista coletiva aqui no CT da Barra Funda para comentar os principais temas que envolvem o jogo entre Palmeiras e São Paulo na próxima segunda-feira pela semifinal do Campeonato Paulista. Comentou esquema tático, também sobre a pressão sofrida pelo time nos últimos jogos aí do Campeonato Paulista, também falou sobre rivalidade, as polêmicas que envolveram esse choque rei, mas iniciou essa coletiva falando sobre o caso de racismo sofrido pelo atacante Luigi, do Sub-20 do Palmeiras, ontem à noite. Primeiramente, também queria falar sobre, antes de começar a responder isso aí, sobre o que aconteceu com o jogador do Palmeiras, Sub-20, do racismo, que a gente também está dando esse apoio, que isso aí que vem acontecendo já no futebol sul-americano, que é crime, e a gente espera que as pessoas que fazem isso sejam punidas. Então, a gente fica triste com o que aconteceu com ele, então a gente espera que alguma coisa possa acontecer com as pessoas que fizeram esse ato de racismo. Eu já conheço essa rivalidade faz tempo e realmente nos últimos anos eu mesmo de longe acompanhei sim os jogos decisivos. Palmeiras e São Paulo sempre enfrentavam no mata-mata e a gente sabe como que é esse jogo. É um jogo que é difícil, é um jogo que é muito equilibrado, independente de onde seja, se é no estádio do Palmeiras, se é no estádio de São Paulo, aonde acontece o jogo é muito equilibrado
Então a gente está preparado para isso. Os 4 grandes nas semifinais aí, eu acho que não tem nenhum favorito. Acho que todo mundo vai jogar de igual para igual os 2 jogos. Todos os times são grandes, todos os times têm grandes jogadores. Então, e a gente está feliz que vai ter esses clássicos nas semifinais. Para os jogadores é legal jogar clássico, principalmente jogo mata-mata importante assim. E para o torcedor também. Para o torcedor é legal ver as 4 equipes grandes de volta nas semifinais depois de tanto tempo. Eu acho que não é a gente contra o Palmeiras, é contra os estádios sintéticos. Acho que eu, particularmente, falando por mim, é a primeira vez que eu tô começando a jogar no gramado sintético. Na Europa não jogava, na China não tinha. Então, e tô vendo que os jogadores estão sofrendo. Acho que os 2 jogos que teve no gramado sintético, esse contra a Portuguesa e contra o Palmeiras, eu acabei não jogando muito. Então, eu vi que os companheiros, o próprio Alisson, que sofreu com o tornozelo dele. Então, a gente espera ter gramado, também ter um gramado melhor. Como jogador e até vendo o ponto do torcedor, jogar no sábado e no domingo é melhor, é mais gostoso, né? Mas a gente é mais acostumado. Mas a gente está preparado também, é uma decisão que a diretoria, a federação, cabe a eles decidir isso aí. A gente tem que estar preparado para jogar no sábado, domingo, segunda, a gente está preparado. Independente se joga com 3 zagueiros ou a gente já estava jogando no 4-2-3-1 ali, a gente tem que jogar bem como equipe. Acho que independente se joga qual jogador que joga, cabe, lógico, o Zubeldia decidir, e todo jogador tem que estar pronto. Acho que eu tenho um estilo que gosta de ajudar, gosta de voltar, gosta de estar com a bola. Então, de qualquer forma, ou com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros, a minha função não muda muito, não. Eu fiquei muito feliz de estar na pré-lista. Acho que não só eu, acho que todos os jogadores que estavam na pré-lista, é uma forma de reconhecimento. Eu, depois de tanto tempo, voltar a ser lembrado. Então, estou muito feliz. E eu sei também, se eu continuar jogando o que eu estou jogando pelo São Paulo, e o nosso time continuar jogando bem, lógico que as chances de voltar para a seleção aumenta mais. Então, espero vou continuar trabalhando bastante. Bom, vamos descer a serra? Ainda não. Não, sabe o que é? A gente vai comentar do Oscar. Primeiro você tem negócio do informação. racismo. É porque eu recebi uma mensagem do João Paulo, que é o chefão da base do Palmeiras, esse profissional espetacular que administra muito bem a categoria de base do Palmeiras, talvez a melhor do mundo hoje, né? E obviamente que ele está envolvido nesse processo todo, porque ele acompanha a base para cima e para baixo. O Paraguai promoveu uma nova legislação antirracista no ano passado. Só que é uma lei, ao que parece, muito frágil. Recebi aqui o link. O Paraguai conta com uma nova lei que estabelece mecanismo, blá, 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 blá. Qual a punição? Então, para punir, mas ela é muito mais para prevenir. É quase que uma orientação aqui no corpo do texto. Não vou ler esse texto inteiro, tá? Promulgado pelo presidente Santiago Penha. Não tem a punição. É mais uma orientação. Fala então, muito essa lei, é frágil. Faz pouco. É isso que eu acho. Mas a Conmebol pode punir, né? Já que na Justiça Comum não tem punição no Paraguai, se é que não tem mesmo. Por isso que a Conmebol é assim. A Conmebol deveria punir. Eu acho muito importante o que a Leila Pereira falou hoje, que a partir deste ato, ela vai se juntar com a CBF e os clubes brasileiros para impor no regulamento da Conmebol, em todas as competições organizadas por ela, um item que exclua o time da competição. Tem que excluir o time. O torcedor fez ato de racismo, pronto, o time é banido. Você não concorda? Eu acho que tem que banir o cara do estádio. Já que não tem lei pra punir, prender o cara, tem que tirar o cara do estádio. O clube não pode ser conivente com o criminoso. Aí qualquer idiota compra o ingresso pra camisa do clube, vai lá e imita macaco e o clube é punido. Eu não concordo com isso. Eu acho que o clube tem que ficar fora. Seguinte, o Oscar, o que vocês acharam dele ter ficado fora da escalação final, aí, da convocação final do Dorival Júnior? Ele também se manifestou. Eu acho que no São Paulo, se alguém tivesse que ir para a seleção, seria o Lucas Moura antes dele. Né? O Oscar não está jogando futebol de seleção brasileira. Sim. Ele pode ser importante para o São Paulo, acho até que está devendo no São Paulo, ele tem condições de jogar mais, começou muito bem, jogou muito contra o Corinthians, depois caiu e não conseguiu readquirir aquela forma e uma sequência boa de jogos. Tem condições? Óbvio que tem. Tem talento? Muito.
Só que precisa colocar em prática. Vamos ver se contra o Palmeiras ele vai conseguir. Para mim, foi muito mais estranha a não convocação, por exemplo, mesmo na pré-lista, do Rafael Veiga. Vamos chamar de palmeirense. O cara é palmeirense. Ele fala mal. Primeiro que eu não tô falando mal do Oscar, tá? Mas para mim o Veiga tá muito na frente do Oscar hoje, nos últimos tempos. Né? E o Hendrick nem se fale, né? Não, eu acho que a não convocação do Hendrick foi um absurdo. Eu acho que a do Hendrick e a do Veiga foi um absurdo. Bom, vamos descer a serra agora, vamos para Santos, onde está o repórter Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. O Neymar foi para campo hoje? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, não! O Neymar não apareceu no gramado do CT Rei Pelé no treinamento desta quinta-feira, que, aliás, nem acabou ainda. A galera tá lá trabalhando. A gente veio até aqui para a porta da Vila Belmiro, quinta-feira. Temos imagens agora do treino. Hoje é sexta, o diretor está me avisando, hoje é sexta-feira, eu estou perdido no tempo. Hoje é sexta-feira, o jogo é domingo, amanhã ainda tem trabalho aqui no CT, mas o Neymar não veio aqui para campo, Michele. Agora, é para o torcedor se preocupar? Não, também não é para o torcedor se preocupar. Eu vou trazer umas informações de bastidores. Lembra que o Neymar saiu do jogo contra o Red Bull Bragantino sentindo a posterior da coxa? Pois bem, ele passou por uma avaliação médica e não foi constatado nenhum problema, nenhuma lesão. O Neymar está bem para jogar pelo Santos. Se tivesse um jogo na quarta-feira, muito provavelmente o Neymar seria preservado. Mas era um dia de semana cheia, né? Uma semana cheia do Santos para se preparar para essa semifinal do Paulistão. Eles ganharam a segunda de folga, a terça de folga, voltaram na quarta-feira. O Neymar trabalhou no campo na quarta-feira, trabalhou no campo na quinta-feira e só hoje já era uma programação do Neymar, já estava programado, preparado para ele fazer fisioterapia e trabalho de reforço muscular na academia, porque há um entendimento dos médicos de que 72 horas depois da reapresentação é quando o músculo sente alguma coisa. Amanhã ele vai participar do último trabalho, o Santos vai subir a serra, dormir em São Paulo e chegar na ponta dos cascos para o clássico contra o Corinthians, marcado para as 6h30 de domingo na Neoquímica Arena. Além do Neymar, o Caixinha pode contar com todo mundo, viu? O Santos não tem suspenso e o DM está completamente vazio, sem contar os reforços do Roleiser, né? Tem que me acostumar ainda a falar o nome do argentino. O Roleiser, o David Washington, jogadores que chegaram no Santos, não puderam jogar a primeira fase, mas estão aptos aí desde as quartas de final e à disposição do Caixinha. Então, Michele, é isso. A gente pôde acompanhar ali cerca de 20 minutos do treinamento, só o aquecimento, mas sem o Neymar em campo, ao mesmo tempo sem nenhuma preocupação para o Santista para o clássico de domingo. O camisa 10 estará em campo. Tá poupando o Neymar. Poupando o treino. Poupando. Enchendo o tanque, sabe assim? Ficando com vontade. Como diria Vanderlei Luxemburgo, pijama training agora, né? Pijama training. Não, mas o Neymar, o pijama training é depois do jogo. Não, mas tem que agora fazer o pijama training para não ficar desgastado nos treinos. Ah, mas é verdade. Ficar se matando de treinar, depois o importante pro Santista é que o Santos veio com a força máxima, com o craque à disposição. Perigoso, hein? Com os bons jogadores mais do que isso, além da força máxima, em viés de alta. Moral, o Santos está melhorando a cada dia. Sem pressão. Sem pressão e melhorando o nível de jogo. Já o Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco... Ou melhor, não é sem pressão, é com a pressão positiva, é com a pressão natural de um jogo, né? Desculpa. Exato. Porque sempre tem uma pressão. Então, enquanto um está no viés de alta, o outro está em viés de baixa, que é o Corinthians. Então é um confronto bem equilibrado agora dentro da Neoquímica Arena. A Neoquímica vai ser o principal trunfo do Corinthians para esse jogo. Aliás, o Silvestre tem informação que a chapa esquentou lá no Corinthians, é isso? Esquentou, Michele. Sério? É pra falar agora? Não, segura, peraí, mas a chapa esquentou entre diretoria, jogador... Entre o jogador... Vestiário, Michele. O bicho pegou no vestiário. Aliás, eu tava sabendo disso desde ontem à tarde, mas como eu não consegui confirmar e apurar, eu preferi não falar no link. Porque eu sou um cara ético, eu não tinha certeza. Recebi a informação. Agora você apurou tudo. E aí ela já vazou em um monte de outros lugares, né? E a gente pode explicar. Mas aqui é a informação completa. Do início ao fim, 4 parágrafos de 4 linhas cada um que ele vai dar pra vocês. Tá na hora do Corinthians por aqui.
A chapa esquentou no vestiário do Timão depois da derrota em Guayaquil. Babado. Conta tudo pra gente, Silver. Já tinha esquentado quando o Corinthians jogou contra a Universidade lá na Venezuela e não teve um bom desempenho. Empatou, né, se eu não me engano? Foi isso, né? Empatou 1-1, tomou um empate depois. Que já teve uma cobrança forte dentro do vestiário. Algo natural em qualquer time de futebol. Estranho seria se não tivesse tido nada. Né? Mas eu sabia que era do Ramon com os jogadores, não era? Ok. Esquentou o clima. Eu vou falar do que eu sei. Tá, conta, porque tem gente falando que teve chute em cadeira, arremessaram cadeira. Agora vamos falar do jogo de agora. Desse de agora. Que a cobrança foi ainda mais intensa. Memphis Depay, um dos mais exaltados, cobrando mais. E que foi discussão pesada, forte, cobrança pesada entre os jogadores. Eu não posso garantir o que alguns estão dizendo aí, porque eu não tenho a confirmação. Tem gente falando que não sei quem jogou cadeira no outro, que o Fabinho Soldado entrou no meio para apartar e acabou tomando uma sem querer, porque não era para ser para ele. Sabe, se separar, você toma um safanão. Né? O que eu sei, que o bicho de novo pegou, que foi uma cobrança muito forte. No intervalo do jogo, Não, no intervalo do jogo, o Memphis já sai nervoso. O que eu sei é que aconteceu, deve ter tido também no intervalo. Mas o bicho pegou mais forte depois dos 3-0 no vestiário. Mas entre quem? Eu não posso. Tipo assim, jogadores. Jogadores, grupo. O atacante reclama. Agora eu vou fazer um teatro, tá? O atacante reclama do zagueiro que não marcou, o zagueiro manda o atacante para aquele lugar porque não fez gol. Sabe esse tipo de coisa? Cobrança. Pô, não chegou aqui, você não fez exige nada. do outro que o outro deveria ter feito e não fez. Você tá fazendo festinha, não sei o quê. Não, isso aí não. E aí o bicho pegou, entendeu? E agora, o que isso significa? Que o Corinthians afunda de vez? Às vezes não. Grandes times foram campeões se matando no intervalo de grandes finais. O time deste aqui, por exemplo, em 93, tinha racha no elenco, os caras se matavam. O Luxemburgo era o técnico, se matem aí no vestiário, mas não se esqueça. Não revela o time. Eu não falo o time que eu tô. Desculpa. Tá bom. Então aquele time... aquele time... O Vanderlei, deixa os caras se matar mais, se matem, mas não se machuquem muito, porque tem o segundo tempo. E o time voltou e ganhou. O Corinthians, campeão do mundo, tinha briga no vestiário, exatamente. Então, no que vai resultar isso? Também, não sei, pode acender uma chama de gana, de vitória e de união, ou não. E só um detalhe, pode afundar. E só um detalhe, depende, tudo isso, não dá pra saber. Tudo isso começou a ficar aflorado. Eu vou te falar o que eu acho. Desde a troca das camisas. Sério? O Garro não engoliu a troca de camisa, ele falou ali publicamente para apaziguar tudo, mas internamente eu sei que o Garro ficou muito chateado e muita gente lá dentro ficou muito incomodada porque o Memphis não quis dar uma de cara de grupo. Ele quis realmente assumir a camisa 10 porque estava em contrato e ele não quis pensar um pouco mais além. Mas não chegou para mim em nenhum momento que Garro e Memphis tenham se estranhado nessa confusão. Uma coisa chegou a todos nós, que é o que nós vemos em campo. Desde então, caiu o futebol do Garro e caiu o futebol do Memphis Depay. Destroca a camisa, pode? Eu acho que desde o início da temporada o Corinthians ainda não jogou bem. Essa que é a real. É estranho a gente falar isso, o Corinthians tem a melhor campanha disparada do campeonato. Eu não estou analisando o resultado, estou falando de desempenho. O Corinthians mesmo ganhando, tendo uma baita campanha, ainda não... Jogou bem? Jogou algum jogo bem pra caramba? Não jogou, né? Então tem alguma coisa errada. Pode ser uma questão técnica, pode ter sido a quebra de uma magia do ano passado, na energia que deu certo, o time embalou. Eu acredito muito assim, se estava dando certo o negócio da camisa, cada um com a sua, não devia ter trocado. Eu falei isso na época, mas se for o caso, tem mais. Estão já querendo a cabeça, óbvio, do Ramon Dias. É justo. E ele está sendo protegido, blindado pelo presidente Augusto Melo e pelo diretor executivo, que é o Fabinho Soldado, que garantem... E os jogadores? Quando eu digo garantem, é entre aspas, né? Porque a gente nunca pode apostar na palavra de dirigente, até porque eles não se manifestaram publicamente. Mas garantem pelo menos até o jogo da volta da pré-Libertadores. O Ramon Dias é um perigo nas coletivas, principalmente em Libertadores, que não tem o filho do lado. Então ele é obrigado a falar sozinho, porque só pode ser um ali. Aí ele se complica, né? Ele se enterrou nessa coletiva, dizendo que os torcedores choravam, me implorando para salvar o Corinthians. E aí isso pegou muito mal internamente no Parque São Jorge e a cabeça dele está a prêmio. Não é mais só o Zubeldia nessas semifinais que depende do resultado para se manter. Se o Santos se classificar
e o Corinthians confirmar a eliminação na quarta-feira, o Ramon Dias não termina a semana que vem como técnico do Corinthians. Nossa senhora, quanta confusão, gente. A situação tava tudo indo tão bem. Começou a trocar essas camisas. Agora vamos falar uma coisa, essa questão de geração, tá? A gente, nessa Rincon, Marcelinho, o time do Palmeiras era Edmundo, qual? Evair, Edilson. Edmundo, Evair, que também tinha aquelas quebra-pau. O seguinte, esse tipo de geração é uma geração. A geração de hoje, a gente sabe que é uma geração... É a Z, essa daí, desse time do Corinthians? Acho que é a geração Z. Essa geração de hoje, estudada, não é igual essa geração de antes, que chegava... Não, eu tive chefe... Essa geração e não foi aqui, tá? E não foi aqui, eu não tô falando isso pra me proteger, não foi aqui mesmo. Mas eu tive chefe que já dava bico em máquina de escrever. É burro, não sabe escrever, faz de novo. Não idiota, escreve de novo esse negócio. Eu também tive. Eu tive técnico de futebol, técnico de tênis que pegava mãe. no meu pé. E eu amava os caras, mas eu tinha medo. O meu próprio pai, cara, não era simples a educação. Quero dizer mas que é outro eu acho chefe. que eu não tenho nenhum trauma. Não, aqui não temos... Aqui eu não sou da época da máquina de escrever e nem do mimeógrafo, viu, diretor? Você que é. Máquina de escrever você não é? Não sou. Que Não. isso, Michele? Aqui na redação, não. Quando eu comecei a trabalhar, eu recebia as cotações de preço eu já vi máquina por de escrever. telex. Tinha máquina de escrever. Eu comecei, o meu primeiro ano de trabalho foi na Rádio Trianon, em 1996, aqui no primeiro andar desse prédio. E era o que? Era só máquina de escrever. Que ano era, lindão? 96. Ó, mas hoje em dia... 96 eu nem era bichete ainda. Você tem mais idade que eu. Não tenho nada, fica quieto. Ô, Michele, hoje... Não tem... Agressão! Vamos no compliance! Eu vou no compliance! Ô, Michele, hoje... Ela foi uma babinha só. Ó, pena que não tem mais as imagens. Hoje em dia, o técnico de futebol não pode mais chamar, você é burro, passa a bola que o jogador vai pra terapia e tal. E o técnico é mandado embora. Seu feio. Seu feio. Não, feio não pode. Feio também não pode. Ó, palpitômetro, vai, da semifinal de domingo. Quem começa o palpitômetro é ele, Alexandre Silvestre. Vai, Silvestre, nem chegou, acha aí, parou aqui, ó. Não tem problema. É o Eu já Corinthians fiz isso e Santos, tantas vezes. vai, Corinthians e Santos. Você é italiana, né, Michele? A gente fala com as mãos, costa, aquela beleza, né? O que você acha que vai dar? Ó, quando definiram as semifinais, pra mim, o Corinthians seria favorito nesse jogo, um leve favoritismo, jogar em casa, o Santos ainda se reconstruindo, tal, mesmo com o advento do Neymar. Você vai olhar aqui dentro? Mas diante, essa coisa do garrafa, ele fica com esse papinho aí. Mas diante do que tá acontecendo no Corinthians, essa pressão enorme e tal, eu já acho que não tem mais favorito, vai empatar 2-2. Putz. E aí? Aí vamos aguardar. E aí? E aí? Aí vai pro pênalti, não? Acredito. Eu mato agora? É. Aí vai pra pênalti e o Hugo Souza faz a diferença e o Corinthians será finalista. É Corinthians! E aí, Alex Miller? Sou eu? Eu concordo 100% com o Silvio. 2-2, só que o Santos ganha nos pênaltis. Isso, olha o peixe. Bom, eu vou falar meu palpite aqui, porque... Eu acho que você vibrou demais no placar que eu dei nos pênaltis Corinthians e vibrou de menos quando o Alex falou que ia passar o Santos, É 2-1 Corinthians! Vamos torcer pro Coringão passar. E o Salazar, o que ele acha que vai dar, hein? Olha, Michele, devido à fase do Corinthians e ao Santos, que ainda é muito dependente do Neymar, ainda tem muitos problemas, eu tô achando que vai ser um jogo tenso, dramático e ruim. De futebol ruim, não tô esperando um jogo vistoso, não. 0-0 e aí, pênalti, sinceramente, chutômetro. Corinthians por causa do Hugo Souza, só por isso. E da Corinthians! Muito bem. Bom, vamos aguardar. Não vou falar pra quem eu vou torcer. Tudo sobre esse jogo você confere domingo no Mesa Redonda Futebol Debate. Bom, o atacante Vitor Roque foi apresentado hoje como novo reforço do Palmeiras, para a alegria daqueles que tanto reclamavam. José Paes separou as principais respostas do novo camisa 9 do Verdão. Bora assistir.
Fala, Michele! Beijo grande pra você, querido. Abraço pros amigos que acompanham aí o Gazeta Esportiva. Pois é, enfim, Vitor Roque foi oficialmente apresentado pelo Palmeiras e sim, ele usará a camisa 9 do Verdão. E como que vai ficar agora aí a configuração das camisas aqui no Palmeiras? O Felipe Anderson, que era o 9, passa a vestir a 7 e o Paulinho, que era o 7, passa a vestir a camisa de número 10, que estava vaga desde a saída do Rony lá pro Atlético Mineiro. Vitor Roque, que assinou um contrato de 5 anos com o Palmeiras, se disse preparadíssimo para estrear já no próximo Choque Rei na segunda-feira e, inclusive, a presidente Leila Pereira, ali no momento da apresentação de fato do Vitor Roque, fez uma brincadeira com os torcedores do Verdão. A verdade é que quando vem um contato do Palmeiras é difícil falar não. E quando se trata de Palmeiras também tudo é possível para uma futura transição para a Europa. E minha vontade desde quando apareceu o Palmeiras foi sim ou sim. Eu tinha acabado de voltar de uma lesão, fiquei um mês de férias, cheguei lá, não estava 100%, às vezes um pouco com dor, tanto que eu contratei um preparador físico e um fisioterapeuta por fora também para me ajudar nisso. E talvez pode ter sido isso e por outros N motivos. E sim, a Abel brincou comigo quando na minha primeira ligação que ele me fez, brincou comigo que eu tinha tirado uma Libertadores dele e agora tá vestindo essa camisa do Palmeiras, procuro ajudar ao máximo, se Deus quiser consagrar com o título. Tenho certeza que eu vou aprender mais e mais, já aprendi um pouco já sobre a formação, como que ele gosta de jogar e tenho certeza que vou aprender muito mais com ele. Ali no Betis brigamos para estar ali na Conference da Europa e o Palmeiras briga por título. Então é uma comparação que é muito diferente, muito difícil de fazer em relação a esse sentido. Estevão dispensa comentários, é um craque e tenho certeza que vai ajudar muito o Palmeiras ainda nesse resto de temporada que tem. E estou muito feliz de estar sendo companheiro dele, poder aprender. Pela pouca idade aprende muito com ele e passar um pouco da minha experiência também e estou muito feliz e se Deus quiser essa dupla vai dar certo. E tá aqui, sou muito jovem ainda, procuro aprender o máximo com vários jogadores experientes. Também tem muitos jovens que às vezes espelham e procuro passar um pouco da minha experiência também. No clube de futebol, quando conquista títulos, os responsáveis são o treinador e os atletas. Quando não conquista títulos, a responsável é a presidente. Então, eu queria dar parabéns para mim também. Aí, meus torcedores, eu trouxe... Cadê a camisa? Aqui está o nosso 9, gente. Então agora vocês parem de me pedir o 9, tá? Ai, gente, Chupa, muito legal. Alex Miller. Vai de novo, vai. Ela falando, eu quero dar parabéns pra mim mesma. É demais. Eu quero dar parabéns pra mim mesma. Não é ótimo? Você não acha engraçada? Ó, põe de novo, vai. Tia Leila merece, meu. Aí, meus torcedores, eu trouxe... Cadê a camisa? Abrir a camisa, né? Aqui está o nosso 9, gente. Então agora vocês parem de me pedir o 9, tá? Ela fala, parabéns pra mim mesma. Parabéns. Antes, ó, um pouquinho antes. Volta. Agora, vai. Eu acho que esse recado foi pra você também, Alex Miller. Vai soltar só a última vez, só pra ela falar, parabéns pra mim mesma. Os responsáveis são o treinador e os atletas. Quando não conquista títulos, a responsável é a presidente. Então, eu queria dar parabéns para mim também. Aí, meus torcedores, eu trouxe... Cadê a camisa? Aqui está o nosso 9, gente. Então agora vocês parem de me pedir o 9. Tá? Demais. Ela tem razão, eu sei que você passa. Teve a auto-entrevista uma vez no Palmeiras, eu estava lá, do Hugo Palaia, que ele fez as perguntas para ele próprio, né? E agora a Leila se auto-parabenizando. Você já pensou se cada um que exercer a sua profissão, terminar o seu dia de trabalho e falar parabéns para mim? Ela fez o que ela tinha que fazer, ué. Fez mesmo. Ela fez o que tinha que fazer. Leila, parabéns pra você. Você contratou o Vitor Roque. Então, o 9, parabéns. Foi uma Não é só o Vitor Roque. Tia Leila.
Foi uma e grande o Paulinho, contratação. E todo mundo. Nota 10. Foi uma grande contratação. O Palmeiras monta um grande ataque. Porra. O Palmeiras melhora demais o seu time. E eu quero dar parabéns pra mim pelo comentário que eu fiz agora. Para! Como você é ácido, a tia Leila tá de parabéns, Tá porque mesmo. ela que pagou tudo, ela que financiou tudo, Sim. entendeu? Pôs o 9 Mas vocês lá. estavam tudo maluco querendo reforço. Quer Né? Nós estamos que dia hoje? Hoje é Sete dia de março. 7 de março. 7 de março, nem começou a fazer de grupo de Libertadores. O Palmeiras se reforçou. Calma, tem que ter calma. Ó. Vocês queriam o quê? Já em fevereiro o time inteiro montado, Óbvio, contratado. óbvio. Ah, mas Esse planejamento, time, meu filho. tá Ah, bom mas não esse dá, time ô, pro meu Super caro. Mundial? Eu acho que tem que ter mais um lateral esquerdo pra concorrer com o Piquerez. E talvez mais um jogador de lado, assim, de campo, com velocidade, para caso o Estevão aconteça alguma coisa, ter uma alternativa de jogo, porque não tem outra, o Estevão e mais ninguém. Então precisaria ter, porque o Facundo não é esse jogador. Você tá mais calmo? Tô mais calmo, graças a Mas Deus. que quarteto pro Palmeiras nesse Sem Mundial, dúvida, hein? ficou um grande time. Timaço Pelo do Palmeiras, melhor time disparado de São Paulo. Bom, novo contato com o Salazar, direto lá da Vila Belmiro. Salazar, os números do Neymar contra o Corinthians, eles são positivos ou são negativos? Olha, Michele, não são nada bons. O Neymar é um cracaço de bola, é a grande referência do Santos para essa semifinal de Paulistão, mas vai ter que ir contra o retrospecto, contra os números, porque nos números o encontro de Neymar contra o Corinthians está muito melhor para o lado dos corintianos. Vamos dar uma olhada rápida aí, por favor. Vamos lá. Neymar contra o Corinthians até hoje, 20 partidas, 6 vitórias do Neymar, no caso pelo Santos, né? Venceu o Corinthians 6 vezes, 5 empates e sofreu 9 derrotas. O Corinthians venceu o Santos, o Neymar, por 9 vezes. E o Neymar na Neoquímica Arena, palco dessa semifinal de domingo 6h30. Olha só, o Neymar já jogou na Neoquímica Arena 6 vezes, venceu 5 e sofreu uma derrota. Essas 5 vitórias pela seleção brasileira. E a única derrota foi justamente quando ele jogou pelo Santos contra o Corinthians agora, nesse Campeonato Paulista. Foram 4 gols dele e 4 assistências, justamente quando ele defendia a seleção brasileira, porque nessa derrota do Santos para o Corinthians no Paulistão, ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, nada do tipo. Então o Neymar costuma ir bem na Neoquímica Arena, não quando pega o Corinthians, e no retrospecto geral, os números dele também não são muito bons nesse clássico contra o Timão. E tem mais curiosidade que eu trouxe para vocês. Qual a última vez que o Neymar venceu o Corinthians? Isso aconteceu no Brasileirão de 2012, 3-2 para o Santos na Vila Belmiro, num jogo com muita polêmica, porque teve um gol do Santos com 3 jogadores impedidos e o gol acabou sendo validado. O Santos venceu naquela ocasião por 3-2. Depois disso, o Santos com o Neymar pegou o Corinthians mais 4 vezes. Foram 2 vitórias do Corinthians e 2 empates. E antes disso, quando que o Neymar marcou o último gol dele contra o Corinthians? O último gol dele também foi em 2012 pela Libertadores da América. Jogo de volta da Libertadores da América, semifinal, era o centenário do Santos lá no Pacaembu, jogo de volta. O Neymar abriu o placar e marcou o gol do Santos. O problema é que o Corinthians já tinha ganhado aqui na Vila Belmiro, empatou o jogo lá e eliminou o Santos. Então, assim, o último gol faz um tempo, também não é um dia muito bem lembrado aqui pelos santistas, e o retrospecto como um todo mostra que contra o Corinthians o Neymar não costuma ter grande sorte. Será que isso vai mudar para domingo ou o Corinthians vai continuar se sobrepondo em cima do craque do Peixe? Vou passar a bola para vocês debaterem. Um abraço. Abraço, Salazar. Olha, não sei, hein? Sempre pode ter a primeira vez. Não, e agora o Neymar tá diferente, agora tá grandão, né? E ele pode querer justamente mudar esse retrospecto. Eu acho. Já fez aquela apostinha, aquela brincadeira com o Memphis Depay, que eu achei muito bacana. Neymar não marca contra o Corinthians desde 2012, Ficou mas fora. também não joga desde 2012, né? Verdade, né? Antes. Agora, o seguinte... É legal esse tipo de retrospecto pra gente ver como é que é o histórico, o que aconteceu. Sim, só que o mais importante pra mim é o momento.
Não é porque há 10, 15 anos aconteceu tal coisa que hoje vai ter que acontecer o que aconteceu antes. Eu acho que hoje a situação é diferente. O Santos está melhor, está mais embalado, está com o astral muito lá em cima, ao passo que o Corinthians está em frangalhos. Tem que juntar os cacos, o técnico balançando. O único trunfo do Corinthians que faz o jogo ser mais equilibrado é a Neoquímica Arena. Se esse jogo fosse na Vila Belmiro, eu daria 2 de lambuja para o Santos classificado ainda. Eu também, exatamente isso. E a torcida é a única, acho que é um fator ali também preponderante. Junto. É o trunfo. Bom, o resultado da enquete. Quem vai se classificar para a final do Paulistão? A maioria respondeu que é o Santos, com 75% dos votos. Vamos aguardar, tá certo? Mesa redonda. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais do Corinthians com o Silvestre, mas antes a gente queria mostrar uma declaração do Luigi que o Palmeiras acabou de divulgar. Dá uma olhadinha. No momento ali, você pode falar a palavra, mas subiu um ódio na cabeça. Até porque tinha muitos policiais do lado e isso que me deixou mais bravo, por eles não ter feito nada, até fui lá neles. Mas daí fica um aprendizado, pô. Na hora ali a gente fica bravo, a gente perde a cabeça, mas tem pessoas assim, desse tipo no mundo. E como eu falei, até quando a gente vai viver isso? O recado que eu mandaria é para as pessoas que fazem esse tipo de racismo, que parem, pô, porque você não tá no corpo da pessoa que sofreu o racismo. Às vezes você fala, mas não sente o que a pessoa transmite. Isso é uma dor que eu peço para que poucas pessoas sofram. Nenhuma, na verdade, né? Mas, como falei, tem muitas pessoas assim no mundo e até quando vai existir pessoas assim? E até quando o futebol vai admitir isso? A gente espera um posicionamento mais contundente da Conmebol, né? Sobre o Corinthians, domingo no Mesa Redonda, jornalista Eduardo de Menezes, Deola também aqui e tudo sobre as 2 semifinais, tá certo? Tudo ao vivo aqui no Mesa Redonda, nossa equipe direto da Neoquímica Arena, eu trazendo um monte de presente para vocês e a escalação do Corinthians deve ter mudança para domingo, é isso, Silvestre? Agora fica a dúvida em relação ao esquema, se ele mantém a zaga que jogou lá. Eu posso dar informações, por exemplo, de jogadores que estão em vias de voltar. O Ranieri já está se recuperando, ele está há mais de 2 semanas machucado, mas dificilmente vai ficar à disposição para esse jogo. É o primeiro volante titular. O Martínez, que seria o substituto, já não jogou na pré-Libertadores porque sentiu uma pancada no joelho, mas ele vem se recuperando e evoluindo, fazendo fisioterapia. Pode ser, então, o jogador de contenção ali no meio de campo, o que seria um alívio, porque faltou realmente um jogador como ele na partida contra o Barcelona de Guayaquil. E o Coronado, que não é titular, esse aí tá fora, carta fora do baralho, segue no departamento médico. É isso. Vamos ver. Bom, pessoal, é isso. A gente ainda tem um tempinho de Gazeta Esportiva. Último... Só para falar aqui no Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Piquerez têm grandes possibilidades de voltarem nesse jogo de segunda contra o São Paulo. Eles estavam fora, que pena e eles têm possibilidade de jogar. Aí, no caso, o Mikael e o Vanderlan sairiam do time para o Piquerez voltar à lateral e o Gustavo Gomes à zaga, né? Vamos ver. Show! Turma, a gente se encontra domingo no Mesa Redonda, tá certo? Parabéns a todas as mulheres amanhã pelo Dia Internacional das Mulheres. Até domingo no Mesa, fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau!